Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, por isso nós estamos alegres, felizes. Desde já dá um joinha, compartilhe esse link através das suas redes sociais e deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, o que Deus falou ao seu coração aqui através desse lindo episódio da vida de José. Hoje nós vamos falar sobre José e a lei da base sólida. José e a lei da base sólida. Será que eu e você temos uma base sólida na nossa vida? Será que temos uma vida bem fundamentada em Deus? E bem fundamentada somos capazes de crescer e prosperar no Senhor? Vamos ver o que Gênesis diz. Gênesis 39, de 1 a 6, fala sobre a vida de José lá na casa de Potifar. Sempre lembrando que José era o filho de Jacó. José significa o renovo de Deus. Foi o penúltimo, foi o primeiro dos filhos de Raquel, sua esposa amada, favorita, né? Tinha Raquel e Lia. E nós vemos aqui Deus agindo através da vida de José a fim de preservar os israelitas na terra do Egito em meio à fome e escassez que se passaram naquele tempo. Então José foi o renovo de Deus, foi a providência divina para salvar tanto Jacó como seus filhos, que depois se tornaram a grande nação de Israel. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, o que nós vamos aprender aqui à luz da palavra de Deus. Gênesis 39, versículo 1, a Bíblia diz: José foi levado ao Egito e Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo da sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Que história linda, né? A vida de José, mesmo, né, sendo lançado pelos seus irmãos no fundo de uma cárcere, sendo vendido como escravo pelos ismaelitas, quando ele caiu na casa de Potifar, o general, aqui um dos principais do exército do faraó, nós sabemos que Deus era com ele, porque José era inocente. José era um homem de Deus. José era alguém separado pelo Senhor para um propósito, o propósito de preservar o projeto de salvação, através da linha do justo, que daí viria o Messias, através do povo de Israel, o povo peculiar de Deus, o povo escolhido do Senhor para trazer a semente abençoada de Yeshua ben Yosef, Jesus, o filho de José, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, né? O ungido de Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa é a vida de José. Nós vemos aqui prosperidade, nós vemos o favor de Deus, nós vemos a bênção de Deus, nós vemos um bom gestor, nós vemos alguém que trabalhava com excelência, nós vemos alguém com uma base sólida e muito sólida para a glória de Deus. Então nós vemos que José conquista confiança aqui de Potifar. E tudo isso baseado na lei da base sólida. Esse é o nosso destaque na vida de hoje. A Bíblia descreve, né, algumas situações obscuras e difíceis na vida de José. Foi jogado na cárcere injustamente, logo depois desse episódio que nós lemos, né? Foi lançado no poço, várias situações delicadas, mas ela também, a Bíblia Sagrada, revela que toda vez que José enfrentava alguma adversidade, ele usava a mesma para aperfeiçoar pessoalmente e obter confiança, tanto de Deus, quanto também das pessoas ao seu redor. Ou seja, ele permitia que as adversidades forjassem e aperfeiçoassem as suas habilidades e o seu caráter. Como resultado, então, nós vemos que José teve um retorno após o outro e deu provas de ser um crente de verdade, um cristão digno de confiança, assim como eu e você
precisamos ser nas mãos de Deus. Observe algumas maneiras pelas quais José conquistava a confiança das pessoas ao longo do tempo, além de cair debaixo do favor e da bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro nós vamos ver a adversidade e depois contrapor com o retorno. Ou seja, José constantemente passava por adversidade, mas dava como retorno ou como contraponto uma resposta positiva em meio a toda aquela negatividade. Em primeiro lugar, por exemplo, ele foi vendido como escravo para o Egito. Mas como é que ele deu retorno? Ele deu um feedback em meio a toda essa situação. Ele desenvolveu competência e organização lá no palácio. De tal maneira que ele ganhou a confiança para ser o mordomo principal, o gestor de toda a casa de Potifar. Segundo lugar, ele foi acusado de adultério injustamente, mas nós vemos que como retorno, como contraponto, ele usou da sua habilidade para discernir sonhos e solucionar problemas lá dentro da cárcere onde ele foi lançado de forma injusta. Terceiro lugar, ele foi esquecido na prisão. Mas como é que ele retornou tudo isso em meio àquela adversidade que ele viveu? Ele demonstrou sabedoria interpretando o sonho de Faraó. Olha que coisa linda, olha que habilidade maravilhosa. Olha que competência sobrenatural Deus desenvolveu no coração puro, no coração correto, fiel de José. Quarta adversidade que ele enfrentou, ele suportou 7 anos de carestia, de carência, de miséria, junto com todo o povo ali do Faraó, o povo egípcio. E o que ele fez? Ele fez preparativos para salvar o país e obter grandes riquezas para Faraó. Olha só como ele pegava as adversidades, a negatividade, e transformava tudo em algo positivo para a glória de Deus. Quinta adversidade que nós vemos que José encarou. Ele encarou o retorno dos seus irmãos desleais. Seus irmãos desleais. E como é que ele retornou isso? Como é que ele deu esse contraponto, esse contraste? Ele mostrou paciência e integridade ao lidar com outros, e perdão e graça em meio ao mal que eles fizeram contra ele. Né? Parece que ele havia adivinhado aquilo que está lá na palavra de Deus em Romanos 12, 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. É o que nós vemos na vida de José. Ou seja, a lei da base sólida, do bom fundamento, fazia parte da vida de José. Isso ensina que o verdadeiro cristão, ele deve operar na base da confiança diante de Deus e diante dos homens. Como José obteve confiança em meio às lutas e às adversidades, é a pergunta que nós fazemos aqui. Como é que José obteve confiança, conseguiu retornar positivamente, mesmo em meio às lutas e às adversidades? E a resposta é que ele a ganhou demonstrando de forma regular, diária, competência e caráter nos seus relacionamentos. Vou repetir: competência e caráter nos seus relacionamentos. Ele foi capaz de manejar cada derrota de tal maneira que obtivesse o retorno, porque praticou a lei da base sólida. Não é porque os outros foram maus comigo que eu vou me tornar maldoso ou mal com outras pessoas. Não. Eu tenho uma base sólida, eu tenho um fundamento. O meu fundamento é a minha relação com Deus. É o amor de Deus por mim, é o amor de Deus na minha própria vida e o amor de Deus revelado através de outras pessoas. É o que nós vemos claramente aqui na vida de José. Então, se você quer ter uma vida abençoada, uma vida sólida, uma vida constante, pegue tudo aquilo de negativo que aconteceu com você e, à luz da palavra de Deus, na presença do Senhor, reverta em algo positivo na sua vida e na vida das outras pessoas. A Bíblia diz que o homem prudente, ele constrói a sua casa, sua vida, sonhos, planos, projetos, família, sobre a rocha, sobre uma base sólida. Por quê? Porque passarão os ventos, as tempestades, as intempéries da vida, e esta casa ficará inabalável. Se nós basearmos a nossa vida na palavra de Deus, nos preceitos do Senhor, você pode ter certeza, Deus vai fazer coisas lindas, vai te abençoar e te prosperar
assim como abençoou e prosperou José. Então, estabeleça uma base sólida na sua vida, bem fundamentada nos princípios e valores da palavra de Deus. Transforme aquilo que é negativo, que aconteceu ao longo da tua história, em algo positivo para a glória de Deus, com competência, com habilidade, com destreza e com unção e graça da parte do Senhor. Deus te capacitará a ser como um José, um renovo, um provedor, um cuidador de Deus em favor de outras pessoas. E eu tenho certeza que Deus fará coisas lindas na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Que o favor, a bênção, a graça e a glória do Senhor venha sobre você, sobre a tua casa e sobre tudo aquilo que você colocar as suas mãos. A bênção, a graça e a glória do Senhor esteja sobre você. Aqui no link de descrição tem todas as informações da nossa igreja, horário de culto, as nossas redes sociais, como você pode entrar em contato conosco e também, querido, como você pode ser um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Desde já um grande abraço, beijão do pastor Giovanni, que Deus nos abençoe, um dia abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.